Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Senhor Jesus nessa manhã. Som. Alô. Aleluia. Equilange, você pode aumentar só um pouquinho? Só um pouquinho. Paz e graça em nome do Senhor Jesus, amados. Bom dia. Bom dia, igreja. Que bom podermos cultuar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já deu bom dia para o teu irmão? Já falou com ele? Já deu a paz do Senhor? Dá um tchau de longe, se for possível. Isso aí. Teu irmão Júlio está lá na porta. Alguém olha para ele, por favor? Pessoal que está aí fora, quiser entrar, também fica à vontade. Vamos adorar. Vamos ter o nosso coração aberto agora
e com as nossas coisas da porta para fora, e aqui dentro somente a adoração, aqui dentro somente a exaltação ao nome do Senhor, lembrando que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele e a mais ninguém. Você pode dar glória a Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele
Exalte ao Senhor, amado. A Ele. Encha o teu pulmão de ar e declara isso diante do Senhor. A Ele a glória. Aleluia. Exaltamos o teu nome, Jesus. A tua igreja se coloca diante do Senhor. A Ele a glória para sempre. Amém. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor com as suas palmas, com a sua vida. Declara ao Senhor que a glória, o louvor, a exaltação, a adoração é a Ele. É somente a Ele. Não há lugar para mais ninguém. Não há lugar para nenhum outro. Dele vem a nossa salvação. Temos essa herança, a salvação. Temos a herança da palavra viva, que está em Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro fomos lavados, fomos remidos, fomos salvos. Somente a Ele toda honra e toda glória. Aleluia. Igreja, você pode declarar que esse nome tem todo o poder, que esse nome faz muito além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Nome de Jesus é poderoso. Nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Lá no início, irmão. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome. Mais uma vez, igreja. E nome mais santo, nome mais santo,
Igreja de Deus, que esse nome que nós estamos acabando de entregar a nossa adoração, ele produza em cada coração tudo isso que a gente acabou de mencionar aqui. Que nós possamos ter a suavidade, a doçura que esse Cristo tem. Aleluia. Que nós possamos ter esse amor que Cristo tem. Que nós possamos fazer como Filipenses diz, que nós possamos olhar o nosso irmão como maior que cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, olhar com olhos de misericórdia. Parar de querer ser juiz, parar de querer julgar os outros. Cristo nos ensina, sabe o que? Irmão, antes de querer tirar o palito do olho do teu irmão, se preocupa com a trave que está no teu. Vamos olhar somente para Ele, irmãos. E o nosso dever de igreja é só clamar, é só orar. É só clamar, é só orar. É o que a igreja precisa fazer nesse momento, irmão. Se você é casa de Deus, se eu sou casa de Deus, se nós somos casa de Deus, a gente tem que ter mudança. A gente não pode levar essa síndrome de eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Cadê a mente renovada de Cristo que nós temos? Precisamos sair do estágio de menino para ser homens e mulheres de Deus. Da forma que o Júlio estava aqui nos passando os estudos, irmão. Sabe por que toda hora a gente está passando nossos perrengues semanais, diários? Às vezes passa meses, passa anos e os perrengues não acabam. Sabe por quê? É porque Deus quer forjar teu caráter. É porque Deus quer fazer você crescer. Ou é porque Deus quer fazer que você suba um degrauzinho a mais. Ou esse degrauzinho a mais é para que você verdadeiramente manifeste a glória dele. É para que você seja a imagem e semelhança que Ele já diz que nós somos. E que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações nessa manhã, irmãos. A palavra de Deus diz que o que Ele ama, Ele corrige. Oh, Espírito Santo, nos dê visão de águia. Que a gente consiga olhar por cima da tempestade brava que de repente possamos estar passando. Mas da forma que foi falado aqui, que essa fé, que ela aumenta a cada dia, que ela venha a ser gerada nos nossos corações. Mas que nós possamos buscar momentos, períodos diários com esse Deus maravilhoso, que vai fazer isso acontecer nos nossos corações. E a gente não vai andar, sabe, preocupado com amanhã, porque a gente sabe que o amanhã pertence a Cristo Jesus. Oh, Ele cuidou das aves, Ele cuidou do lírio. Nem Salomão, com toda a sua glória, assim a minha Bíblia diz, a nossa Bíblia diz. Então, irmãos, Ele continuará cuidando de cada um de nós. Aleluia, irmãos. E nesse momento, nosso irmão Vanderlei vai estar nos trazendo um cântico que os irmãos vão ter oportunidade de estar ofertando, estar dizimando ao Senhor Jesus nessa manhã. Amém.
Aleluia, irmãos. Oh, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, né? Irmãos, vamos tirar um momento para a gente clamar esse Deus maravilhoso? Irmã Sheila, chega aí, por favor. Aleluia. Chega aí, irmã Selma. Vamos fazer um momento de clamor ao nosso Deus, pelas nossas vidas espirituais, pela nossa igreja, pelas nossas lideranças ministeriais, pelos nossos pastores e principalmente pela nossa nação, o tempo que nós vivemos hoje, né? Pela sua família, pela sua casa, né? Pelos aqueles que você tem colocado diante do Senhor, sabe? Pelas provas que você tem passado, pelas situações difíceis, mas nós queremos num Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo pode. E a gente tem aprendido que quando nós nos juntamos para clamar em um propósito, em unidade, nós conseguimos chamar a atenção do nosso Deus. Irmãos, você fica à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, a posição é você que vai decidir no seu coração aí. Mas vamos agora, todos nós, numa única só voz, entrar no Santo dos Santos agora com o nosso Deus. Amém? Oremos. Mas eu vou pedir àqueles que puderem, aqueles que estiverem dispostos em se ajoelhar, que fiquem de joelhos e que clamem ao Senhor. Somente aqueles que podem, tá? Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome santo, dizendo que só Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo pensamento voltado ao trono do Pai da eternidade. Esse povo que se reúne neste lugar, te dando glória, exaltando o Teu nome, vem diante do Senhor, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que Tu és o Deus da nossa casa, da nossa vida. Tu és o Deus que aplana os caminhos, que acerta os nossos passos, que nos dirige ao lugar onde o Senhor determina. Ó Deus Santo, nós pedimos em nome de Jesus, Tu que sondas os nossos corações e as nossas mentes, nos conhece as nossas falhas, conhece os nossos tropeços, Senhor. Ó Pai, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, venha nos levantar do lugar onde caímos, do lugar onde pecamos. Ó Pai eterno, e com o sangue do Cordeiro, venha purificar a nossa alma, venha purificar as nossas vestes, Senhor, para estarmos, ó Pai, todos em uníssono, Senhor, em uma só voz, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Grandioso és Tu, Senhor, e não há outro acima nem abaixo. Tu és o único, digno de todo louvor e de adoração. Nesse dia, Senhor, que o Senhor fez, que é Teu, Senhor, a Tua igreja se reúne para exaltar ao Senhor, para aprender do Senhor. Aprender que nós temos uma herança preciosa em nossas mãos. E nós devemos compartilhar essa herança, que é a salvação em Cristo Jesus. Que as nossas almas, que as nossas vidas
estejam lavadas pelo sangue do Cordeiro, para estarmos em qualquer lugar aptos a abrir os nossos lábios, declarando quem é o Deus da nossa vida. Quem é o Senhor soberano sobre a terra e sobre o céu? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Não há outro semelhante a Ti, Senhor. Ó Pai eterno, e cada família representada nesse lugar, nesse aprisco, nesse rebanho chamado Quarta Igreja Batista em Nilópolis. Cada vida que foi comprada pelo Teu sangue, ó Senhor, seja como eu, tratada, seja como eu, Senhor Jesus, chamada ao entendimento, porque o Senhor trata, cuida daqueles que o Senhor ama. O Senhor nos ama. E o Senhor demonstra esse amor em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. E o Senhor não quer que nenhum se perca. Nenhum. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor o Teu rebanho, a Tua igreja, a Tua noiva. Vem e lava as nossas vestes. Vem, Senhor Jesus, e nos corrige. Vem e nos trata. Pelo poder do Teu nome santo. O nome que acabamos de louvar. O nome de Jesus. Que é poderoso. Que é sobre todos. Nome santo, nome lindo, nome puro, nome sublime. Nome que ressuscita mortos. Ó Pai eterno, porque o Senhor é o Deus que nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso louvamos, exaltamos o Teu nome e continuamos aqui, Pai, de joelhos diante do Senhor para a Tua glória e para a Tua honra, porque Tu és o nosso Deus. E é em nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém. Senhor Deus, ainda na sua presença, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o seu santo e poderoso nome, Deus. Também, ó Deus, queremos colocar em tuas mãos, Senhor, a nossa nação, Senhor. Colocar diante de ti, ó Deus, pedindo, Senhor, sara a nossa nação, Deus. Mas antes de pedir, Deus, que sara a nossa nação, sara o coração da tua igreja, Senhor. Sara a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja seja poderosa aqui na terra, Senhor. Que a tua igreja, Senhor Deus, seja uma igreja relevante. Seja uma igreja, Senhor Deus, que não se intimida. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra diz que a arma da nossa milícia não é carnal, mas é espiritual, para destruir, destronar toda a fortaleza maligna. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesse dia, que toda fortaleza maligna, Senhor, toda fortaleza que tenta, Senhor Deus, penetrar na mente do teu povo, toda fortaleza, Senhor Deus, do mal, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que se levanta como mentira, tudo aquilo que se levanta, Senhor Deus, como desordem, tudo aquilo que se levanta, Senhor Deus, como sofisma, como coisa, Senhor Deus, que vem trazer discórdia, dissensões. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos como igreja nessa manhã, que todo império das trevas sejam repreendidos na autoridade que está no nome de Cristo Jesus, Pai. Que nós não sejamos boca, que nós não demos legalidade, que nós não venhamos abrir as portas para o inferno agir através de nós, Senhor. Deus, como hoje eu li, que possamos ser poderosos na oração, mas só poderemos ser poderosos na oração, Senhor Deus, se nos humilharmos, se reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados. Senhor, nós somos pequenos, nós somos pecadores, mas nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia. A nação será sarada quando a igreja entender qual é a sua posição. Senhor, assim como nós que estamos aqui, assim como nós que damos o nome de Quarta Igreja Batista,
Mas sabemos que naquele grande dia, não é a quarta igreja que vai subir, mas é um povo remido e restaurado. Um povo restaurado e transformado. Não vai ser uma placa, não é uma denominação, mas é um povo reunido no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu oro pedindo perdão pela nossa igreja, Senhor. Eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu oro pedindo perdão, reconhecendo, Deus, o quanto nós temos errado como igreja. O quanto nós não temos feito aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, palavra nesse altar não tem faltado, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, que a tua igreja se posicione. A começar por mim, Senhor. Senhor Deus, a tua palavra diz que não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de estar em cima do muro. Não é tempo mais de viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Mas é tempo de nos voltarmos para Deus. Como a palavra dele diz, vinde e voltemos ao Senhor. Pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos nos voltar a cada dia para Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo primeiro a nossa igreja e sara a nossa nação, Senhor. Que a igreja do Senhor espalhada pela face da terra venha entender qual é o seu papel nessa nação. Qual é o papel da evangelização. Senhor Deus, assim como ontem, quando eu passei por Nilópolis, e o Senhor me mostrou quantos bares por Nilópolis, quantos bares abertos. Até um tempo atrás não tinha tantos bares em Nilópolis, mas em todo lugar que nós vamos em Nilópolis tem um barzinho, tem pessoas nos bares, os bares cheios, e as igrejas têm se tornado vazias, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se nós não temos feito aquilo que o Senhor tem mandado fazer, Senhor Deus, nos dá autoridade e poder. Senhor Deus, nos tira de nós toda distração, tira de nós todo medo, tira de nós toda vergonha. Senhor, troca nossas vestes. Troca nossas vestes, Senhor. Porque nós entendemos, Senhor, que se formos igreja, se fazemos o papel, o nosso dever de casa, nós sabemos que esse lugar estará cheio de pessoas curadas, estará cheio de pessoas transformadas, estará cheio de pessoas restauradas, Senhor. Senhor, começa a restaurar nossa casa, o nosso coração, Deus, que muitas das vezes vem para esse lugar está quebrado e não reconhece que necessita de cura. Senhor, pois a sua palavra diz que há bálsamo em Gileade. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa Gileade. Senhor, que haja bálsamo para cada um de nós nesse lugar. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, ó Deus, o governo em tuas mãos. Pois a sua palavra diz que é o Senhor quem inclina o coração do rei a ti, Senhor. Então, Senhor Deus, que como igreja, nós não venhamos temer, mas venhamos ser uma igreja que confia no Senhor. E o Senhor fará aquilo que lhe apraz sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre os 4 cantos dessa terra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nós podermos, Senhor Deus, orar e reconhecer o quanto nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Que possamos entender isso nesse dia. Em nome de Jesus que oro. Amém e amém. Ainda na Tua presença, Senhor, nós agradecemos por cada dízimo, por cada oferta depositada neste altar. Ó Pai eterno, que o Teu Espírito Santo venha direcionar, ó Pai, o uso desse depósito para a manutenção da Tua casa, para tudo aquilo que o Senhor direcionar os irmãos separados pelo Teu Espírito para isso, dando a eles sabedoria, Pai, dando a eles, Senhor Jesus, a Tua mão presente em tudo que fizerem. Nós agradecemos, te pedindo também que o Senhor venha ser conselheiros de cada um irmão, de todos os irmãos, os que depositaram, os que não puderam agora. Que o Senhor venha abastecer, ó Pai, venha abastecer, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem visto
à necessidade de cada irmão aqui presente. E em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que a tua palavra santa, ó Pai, seja ministrada neste altar. Nesse dia, Senhor, o Senhor vem usando a tua serva Inara para declarar a tua palavra genuína e poderosa. Ó Deus, que essa palavra venha a ser arraigada em nossos corações. Ó Pai, plantada como semente forte, Senhor, que vai crescer, vai germinar, vai dar frutos para a glória do teu nome. E assim eu te oro, ó Pai, te peço, toma a tua filha em tuas mãos, Pai. Toma a tua filha em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Esse mês de novembro é um mês de responsabilidade do Ministério de Louvor. E nós estamos no mês de congresso, né? E o tema escolhido foi Eu Sou a Casa de Deus. Então, hoje de manhã, a pedido do ministro Carlinhos, ele pediu para eu estar trazendo nesta manhã a palavra. E eu sempre fico feliz, mas também sempre fico, meu Deus, que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu pedi a Deus para que Ele me mostrasse o que era para ser dito nessa manhã. E não vou fugir do tema, vamos meditar sobre a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus? Creio que aqui tem muitas casas do Senhor. Casas abertas, casas disponíveis para a obra do Senhor. Então, eu pensei assim, vou pensar uma casa. Qual é a finalidade de uma casa? Qual é a serventia de uma casa? É tão somente servir ao dono, ao senhor da casa, né? Com moradia, habitação, proteção. Então, a casa, ela tem essa finalidade de abrigo, né? E a casa, então, ela está ali, numa forma metafórica de falar, para servir ao senhor da casa. A casa não tem vontades próprias. A casa não reclama. Quando o senhor da casa quer mudar um móvel de lugar, a casa reclama. Quando você muda o sofá de lugar, quando você muda a mesa de lugar, a tua casa reclama. Ela não reclama, ela só se deixa ser usada, porque ela sabe o que ela é, e ela é a casa, que serve ao senhor da casa, que é o dono da casa. Então nós, como casa espiritual, a gente não tem que reclamar quando o Senhor nos der uma missão, quando o Senhor nos colocar em alguns lugares para operar ali alguma missão que o Senhor nos deu, quando estivermos passando por alguma dificuldade, mas que é o Senhor nos tratando. A gente não tem que reclamar, porque eu sou casa espiritual do Senhor e Ele está sempre no controle de todas as coisas. Eu só tenho que somente deixar ser usada, somente confiar, porque os planos do Senhor são planos de bondade, são planos, né, bons para mim e que me levam sempre a mais perto do Senhor. Então essa é a finalidade da casa, é somente servir. E uma outra característica também que eu pensei é que a casa, ela reflete as características do seu dono. Se você é uma pessoa que gosta de uma casa clara, arejada, como vai ser a sua casa? Clara e arejada. Vai ser cores claras, vai ser lugares abertos, cômodos mais amplos. Mas se você é uma pessoa que gosta de uma casa mais aconchegante, você vai ter um sofá mais aconchegante, você vai ter aquele tapetão na sala, né? Então a casa, ela reflete as características do seu dono.
Então nós, como casa espiritual, nós temos refletido as características do Senhor da casa, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos quais são as características do Senhor. É bondade, perseverança, amor, perdão. Nós temos refletido como casa espiritual as características do Senhor da casa. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque quando eu assumo essa responsabilidade, quando eu falo eu sou casa espiritual, estou assumindo muitas responsabilidades, muitas, porque o Senhor da casa vai passar a habitar nessa casa, que é o seu coração. Então, essa casa tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre limpa, porque o Senhor da casa, ele gosta de pureza, ele gosta de estar sempre limpando, sabe? Ele mesmo se incumbe dessa tarefa, de limpar, de sempre tirar aquele pó, sempre arrastar os móveis, fazer aquela limpeza geral, porque a casa do Senhor tem que estar sempre arrumada. Então, que sejamos essa casa espiritual, essa casa que está sempre na dispensação da graça do Senhor. Se deixe ser usado pelo Senhor. Apenas confie, apenas persevere, apenas entenda que você só tem um papel, que é servir ao Senhor. Amém? E eu lendo essa semana um texto que me chamou muita atenção. Um texto que fala sobre um episódio que Paulo viveu, que eu acredito que se muitos estivessem naquela situação, muitos teriam se desesperado igualmente. Meu Deus, mas não. Paulo permaneceu perseverante. Paulo permaneceu confiante na missão dele, porque ele, como casa espiritual, ele sabia quem ele era, quem era o dono, o que o dono da casa espiritual, que era Paulo, estava fazendo através dele. Então ele só confiava, ele não se desesperou, porque ele tinha essa convicção. Quem era ele? Quem era o Senhor? E ele se acalmou. E através da atitude dele, eu acredito que almas ali foram alcançadas. Então vamos ler essa passagem, se encontra em Atos 27. Que fala sobre o que me chamou a atenção, foi a confiança de Paulo ali naquela situação, né? Que apenas se deixou ser usado pelo Senhor como uma casa espiritual que somente serve ao seu dono. Vamos fazer, se puder projetar, para a gente fazer uma leitura alternada. É Atos 27, versículo, vamos ler do 5 ao 25. Vai conseguir projetar? Atos 27, versículo 5. Eu vou ler, vou começar, os irmãos continuam. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona.
Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. O navio foi lançado para fora de curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem. Baixaram as velas e se deixaram levar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus, que acontecerá assim como me foi falado. Amém? Quantos entenderam essa passagem? Essa passagem, Paulo, depois que ele se converteu ao Senhor e passou a proclamar a mensagem do Senhor, Paulo começa então a ser muito perseguido por causa da mensagem que ele passava, né? Jesus que morreu e ele proclamava que não estava vivo, que era o Senhor, que era o Filho de Deus que veio ao mundo. E por causa dessa mensagem, muitos o acusaram, isso é blasfêmia. Então, Paulo começou a ser muito perseguido. Então, ele estava como prisioneiro, sendo levado para Roma para ser interrogado por César, pelo imperador César. Então, colocaram Paulo nesse navio juntamente com outros prisioneiros. E nesse capítulo 27, no versículo 37, vai falar que haviam 276 almas naquele navio. Então, Paulo, juntamente com muitos outros prisioneiros, estava sendo levado para Roma, né? E o centurião desse navio, que chamava-se Júlio, eu creio que ele tinha uma afeição por Paulo. Então, quando Paulo, primeiro ele falou, não vamos, porque está perigando, vai ter uma tempestade, mas o centurião deu mais ouvido ao piloto e continuou a viagem. No meio do caminho, vem aquele vendaval. E o navio encalhou, ninguém mais
conseguia mais trafegar com o navio. Todo mundo perdeu o quê? As esperanças. Vamos morrer. Qual seria a nossa reação se a gente estivesse no meio do mar, num navio, um navio naufragando? Qual seria a nossa reação? Vamos morrer, acabou. Acabou, não. Não há mais solução, não há mais saída. Mas Paulo, vendo todo aquele desespero, porque eu acredito que 276 pessoas no mesmo lugar desesperadas, você vai ficar como? Desesperado, né? Mas Paulo, ele se manteve firme. Paulo, ele perseverou. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele cria. Porque ele sabia qual era a missão que foi entregue a ele. Então, Paulo não se abalou. Paulo não se abalou. Ele viu todo mundo perdendo as esperanças. E eu imagino que Paulo só olhando assim. Não, o Deus que eu creio, que está no controle de todas as coisas. Não vai acabar assim essa história. Então, de noite, o anjo do Senhor vai a Paulo e fala: Paulo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque nenhuma vida vai ser perdida aqui. Então, Paulo estava sempre disponível a ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor tem sempre uma intervenção divina nas nossas vidas. Quando nós estamos na dispensação do Senhor, Ele tem sempre uma intervenção divina nas nossas vidas, porque a gente olha com olhos carnais, né? Mas Deus fala para nós termos uma visão espiritual, uma visão de fé. Olhe com os olhos da fé. Eu acredito que Paulo, naquele lugar, ele em nenhum momento ele se deixou levar pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, mas ele estava sempre olhando com os olhos da fé. E ele via, através da tempestade, através daquele desespero, havia um Deus que sempre tem vida para nós, que sempre tem uma solução, que sempre tem um caminho de vida, um caminho de esperança. E era nessa palavra que Paulo estava firme. Então, Paulo se levanta. Vamos ler de novo o versículo, se não me engano, é o 20. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Então, quando Paulo recebeu essa palavra, ele se firmou nessa palavra. E quando ele se levantou, havia muitas vozes de desespero. Mas a voz do Senhor se fez mais alta naquele lugar para levar uma palavra profética de esperança, de salvação, de restauração. E eu penso que aqueles prisioneiros ouvindo Paulo falar, como assim? Se ele está vivendo a mesma situação que eu, como que ele está vendo esperança e eu não estou vendo esperança? O que tem de diferente nele que faz ele ter esse bom ânimo, essa palavra profética? O que tem de diferente? Paulo, ele sempre esteve firme no Senhor e ele sabia que a obra que ele estava levando era somente a obra feita pelo Espírito do Senhor. Não era ele, mas era o Espírito do Senhor através dele. Amém? E então, essa é uma característica muito forte. Quando a gente olha com os olhos da fé, a gente deixa de ver o natural, mas a gente consegue enxergar o agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas. Porque é um Deus sobrenatural que age de forma sobrenatural. Então é com os olhos da fé que a gente consegue enxergar o agir de Deus. Então, quando a gente perde a fé, pode ter certeza que a gente está perdendo uma característica muito importante da casa espiritual que nós somos. Porque a fé, o que é a fé? É o firme fundamento
das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Então, quando a gente perde a fé, há alguma coisa muito grande precisa acontecer, precisa ser mudada, porque o servo do Senhor que não enxerga as coisas com fé, ele provavelmente está se distanciando de Deus, porque o Senhor sobrenatural, que age de forma sobrenatural, se comunica com seus filhos, é através da fé. Então, que tenhamos essa fé inabalável, como Paulo teve aqui nesse episódio de náufrago. Todo mundo se desesperando, mas Paulo se manteve firme na fé. Paulo se manteve firme na fé, e através da fé dele, pessoas puderam ver que há algo além, que há algo mais, sabe? Que há um Deus soberano sobre todas as coisas que nunca perde o controle. Nunca perde o controle. Se a sua vida estiver como um navio naufragando, existe um Deus que nunca perde o controle. E é nesse Deus que nós temos que confiar. É nessa palavra de Deus que nós temos que confiar. Essa palavra de Deus que nos leva a ter um acesso direto a Deus. Então, se você, por um acaso, estiver fraquejando na sua fé, estiver se desanimando na sua fé, alimente-se da palavra do Senhor. Porque ela é pão para a nossa alma. É através da palavra do Senhor que a gente se fortalece, que a gente aumenta a nossa fé, que a gente consegue conhecer um pouco mais do Senhor. E quando a gente conhece sempre um pouco mais, a gente vai continuar querendo buscar mais, me conhecer e prosseguir em me conhecer. Então, como uma casa que reflete as características do Senhor da casa, que sejamos essa casa espiritual que reflete as características do Senhor da casa, que é Jesus. Jesus, ele, apesar de ser filho de Deus, ele nos mostra que ele estava sempre ali, ligadinho com o Senhor. Tantas são as passagens que nos mostra dele orando. Ele, como filho de Deus, filho do Senhor que veio ao mundo, ele sempre estava ali orando, sempre estava reservado, buscando ao Senhor no seu íntimo. Por quê? Porque aquilo aumentava a sua fé. E quando maior era a situação difícil que ele ia passar, por exemplo, na cruz, mais ligado com o Senhor ele estava, mais perto do Senhor ele queria estar, mais momentos de oração ele buscava com o Senhor, porque aqueles momentos de oração alimentavam a sua fé. E quando você está ligadinho com o Senhor, você começa a absorver características do Senhor. Porque Deus vai nos moldando, né? Quando a gente se coloca na dispensação do Senhor, quando a gente busca o Senhor, ele se revela, ele se faz ser mais um pouquinho conhecido. E quando a gente conhece um pouquinho mais o Senhor, a gente vai absorvendo, e a gente consegue ficar a cada dia mais parecido com o Senhor da casa. Amém? Então, meus irmãos, lutas sempre vão vir, tribulações sempre vão vir, mas experimente enxergar com olhos da fé, experimente enxergar com olhos espirituais, experimente pedir ao Senhor sempre, em primeiro lugar: Senhor, eu sei que tu nunca perdeu o controle, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é o Deus que nunca perdeu o controle. E há um texto que eu, certa vez, ouvi numa pregação, eu achei muito interessante, né, que é deixa eu ver, 2 Reis, Gênesis 21, 14 e 19, vai contar a história de Agar. Agar, que foi deixado no deserto com seu filho Ismael por Abraão. E Agar estava naquele deserto. E acabou a comida, acabou a bebida, acabou tudo. O que Agar fez? Agar se desesperou. Agar, vou deixar o meu filho aqui,
porque eu sei que ele vai morrer, eu vou morrer, mas eu não quero ver ele morrendo, então vou deixar ele aqui e vou ir para longe para não vê-lo morrer. Mas a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor ouviu o clamor do menino. Vamos ler? Gênesis 21, 14 e 19. O anjo do Senhor ouviu o clamor do menino e algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. Vamos ler? E Deus... Não, o 14. Vamos ler a partir do 14. 21, 14. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando o pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Pode passar. Pode passar. Até o 19. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Então, Agar se desesperou. Agar, ela perdeu a fé. E ela achou que estava tudo perdido. Mas a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor ouviu a voz do menino e disse a Agar: o que tens, Agar? Levanta-te, pega o menino, porque há uma promessa sobre ele. Sobre ele farei uma grande nação. Então o anjo fala, no versículo 19: e abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. O anjo do Senhor não disse simplesmente: vou colocar um poço na sua frente. Mas o anjo do Senhor disse: abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Então, meus irmãos, o milagre, muitas das vezes, Deus já colocou na nossa frente, mas temos que abrir os nossos olhos da fé. Temos que abrir os nossos olhos espirituais e começar a enxergar com nossos olhos espirituais, porque o milagre provém de Deus. A intervenção provém do Senhor. A solução para todos os nossos problemas provém do Senhor. Então, assim como o anjo fez com Agar, ele não só colocou o poço na frente, mas primeiro ele abriu os olhos de Agar para que ela pudesse enxergar através de olhos da fé, que a solução Deus já tinha dado a solução. E assim é também como acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente se vê num dilema, mas a gente se esquece de olhar com olhos da fé. E às vezes a gente se desespera. Mas quando a gente está firme no Senhor, quando somos casa espiritual, não há lugar para desespero. Não há lugar para desespero. Às vezes vai ter lugar de choro, vai, porque na Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar. Vai ter lugar de perda, vai, porque o que diz lá em Lucas 9? Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então você vai passar por momentos de perda, por momentos de renúncia. Você vai passar por tempos de luto, né? Na Bíblia nos narra que Jesus muito se entristeceu com a morte de seu amigo Lázaro. Então vai ter momentos assim, mas momento de desespero, momento de perder a fé, momento de desanimar. Isso não, porque Jesus é o próprio autor da fé. Ele é a fonte de água viva. Então, quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver, fraquejando, por que estás aflito, minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus.
você busque primeiramente o fonte de águas vivas, que está aqui, ó, Senhor Jesus. E Ele vai alimentar a sua fé. Ele vai te dar convicção. Ele vai te lembrar, você é a casa espiritual. Eu habito em você. Eu faço a obra. Eu tiro o que tem que ser tirado. Eu limpo. Eu justifico, eu restauro. E a sua fé é reanimada. A sua fé é alimentada. Assim como Paulo se levantou naquele cenário de desespero. Ele falou, tem de bom ânimo, porque nenhum de nós vai ser perdido. E essa palavra veio do coração do Senhor para Paulo, e Paulo externou aquela palavra. E eu acredito que naquele momento, muitos se atentaram para a fé de Paulo, para o que Paulo carregava, para a mensagem de Paulo. E o próprio centurião, no final do capítulo, vai falar que eles queriam matar todos os prisioneiros para o navio ficar mais leve, né, para eles tentarem escaparem. Mas Centurião falou, opa, se a gente tiver que matar os prisioneiros, a gente vai ter que matar Paulo. Mas Paulo não, Paulo é diferente, Paulo tem algo que eu acredito que é sobrenatural. Então não podemos matar os prisioneiros porque Paulo não pode ser morto. O Deus que te deu a missão, Ele vai abrindo os caminhos. Ele vai abrindo os caminhos para que a obra dele se complete, para que a obra dele possa ser feita. Então, eles não mataram os prisioneiros por causa de Paulo, por causa do que havia dentro de Paulo, por causa da fé de Paulo. Como está a nossa fé? Será que no momento de desespero, a gente se levanta com voz profética para clamar ao Senhor? Para alimentar a nossa fé, para alimentar a fé de outros através de uma palavra de vida que possamos externar nesse momento? Como será que está a nossa fé? Como será que está a nossa casa espiritual? Será que o dono da casa tem tido oportunidade para se manifestar, para trocar a mobília, para mudar a arrumação? Então, meus irmãos, quando a gente somos casa de Deus, a gente precisa refletir as características do Senhor. E a gente tem sempre se manter firme na palavra do Senhor. Sempre firme. Vão vir lutas, vai vir choro, vai vir luto, vai vir renúncia, vai vir perda, mas não vai vir desespero. Não vai vir falta de solução, porque Deus, Jesus, Ele próprio intervém a nosso favor, amém? Porque o que nós carregamos dentro de nós é o poder do Espírito de Deus, e quando a gente se deixa ser usado, é o Espírito do Senhor que está se manifestando. Então, assim como uma casa que somente tem uma finalidade, que é servir ao dono da casa, que é deixar ser usada, que assim também sejamos, que vivamos pela fé. O que fala em Gálatas 2:20? Logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. Então eu vivo pela fé. Quando estiver vindo a ansiedade, quando estiver vindo o desespero, quando estiver vindo tribulação, você clame, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele se entregou e me amou. Então a casa não tem direito de reclamar, ela só se deixa ser usada, porque Ele sabe quem é o Senhor, sabe quem é o seu Deus. E o rei Davi sabia disso também. Há tantos salmos tão bonitos que fala quando Davi está triste, desanimado, qual a primeira coisa que ele faz? Ele clama ao Senhor, ele relembra tantos feitos que o Senhor fez, que assim também possamos ser, que possamos com a nossa fé inabalável estar sempre firme no Senhor, que é a rocha viva, que é a pedra angular. Amém? Então, possamos sair hoje dessa manhã
mais fortalecidos, mais firmes, porque os tempos são difíceis e a Bíblia nos diz que vai ficar ainda mais difícil. Mas a Bíblia também nos diz que somos filhos do Senhor e nós carregamos a mensagem profética de vida. Então, quando vinha a luta, vinha a tribulação, eu sou casa de Deus, e em mim há um Deus que nunca perdeu batalhas. Em mim há um Deus sobrenatural. Eu ouvi uma frase há um tempo que eu fiquei refletindo, eu achei muito bonita essa frase, e fala: o que são os meus problemas para o Deus que tem Gênesis 1 em seu currículo? O que são os seus problemas para o Deus que fez os céus e a terra? O que são os meus problemas para o Deus que fez o homem do pó, que deu a vida com um sopro? O que são os meus problemas? O que eu tenho que fazer se não descansar nesse Deus? Se não fortalecer minha fé? Se não clamar ao Senhor, louvar o seu nome? Porque eu sei que a missão, o reino do Senhor é o que importa. O crescimento do reino do Senhor é o que importa. Eu só tenho que ser me deixar ser usado, assim como Paulo. Paulo, ele tinha essa certeza no coração dele. E ele, em todos os momentos, ele só se deixava ser usado. Ele só se deixava ser usado. O anjo do Senhor falava com ele, ele passava a mensagem, ele proclamava. Ele corria o perigo que for. Apanhou muito. Mas no final ele fala: eu não tenho minha vida como preciosa, senão para levar a mensagem do Senhor. Então, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria deixar nesta manhã. Fortaleça a sua fé, porque você é a casa espiritual do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus seja louvado, irmãos. Estamos essa casa espiritual que somos todos nós. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que, por ser casa espiritual, não vamos ter crises. Por ser casa espiritual, não vamos ter adversidades, não vamos ter perdas, não vamos ter choro. Não. Mas o que ele garante na sua palavra é que todos aqueles que são essa casa espiritual, ele estará conosco todos os dias, independente das circunstâncias. Então ele está conosco em todos os momentos. Sejamos verdadeiramente casa espiritual, mas que esta casa espiritual possa resplandecer a imagem e a semelhança do dono da casa, para que o mundo possa crer. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Que a palavra do Senhor permaneça viva em nossos corações. E que as nossas práticas diárias, a nossa prática contínua, né, seja verdadeiramente representar esta casa e este dono desta casa, aonde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, 2 avisos eu tenho para dar. Dois acontecimentos neste mês de novembro, né, que a igreja tem a oportunidade de estar juntas. Né? Uma é no dia 19. No dia 19, na praça, segunda praça ali da Soares Neiva, Praça Santos Dumont, é isso? Praça Santos Dumont. Nós vamos nos reunir ali para adorar o Senhor. E temos que nos reunir, meus irmãos, unidos, juntos. Né? Vamos manifestar a glória de Deus ali naquele lugar. Então, precisamos da presença dos irmãos. Né? Irmão Júlio, qual o horário, irmão Júlio? Às 19 horas. Um culto solene ali na praça. Vamos estar todos juntos ali. Coloca aí na sua agenda. Não deixe de ali estar. Às 19 horas do dia 19, para nós oferecermos ali um louvor de excelência para a glória do Senhor.
Meus irmãos, ali é um lugar em que as pessoas se reúnem para beber. Ali é um lugar em que as pessoas se reúnem para fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Então vamos levar vida para aquele lugar. Vamos levar ali o louvor e a adoração para aquele lugar. Incomodar aquele lugar. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Então temos essa oportunidade no dia 19. No dia 26, aqui na porta da igreja, a prefeitura já concedeu fechar a rua, colocar pula-pula, colocar coisa para as crianças, mas vamos ter um louvorzão. Vamos ter um louvorzão, os departamentos estão se organizando aí para colocar as barracas, fazer a festa de missões. Não é isso, Ademir? Então, tudo que for arrecadado nessa programação vai ser para missões. Né? Então, vamos estar no dia 26, a partir das 9 horas da manhã, né? Aqueles irmãos que puderem aqui estar para montar as barracas, preparar, e o previsto encerramento para as 22 horas. Então, vai ser praticamente o dia inteiro, né, de movimentação aqui, proclamando o nome do Senhor Jesus. Algumas bandas, né, Carlinhos? Algumas bandas vão estar presentes, não é isso? Algumas bandas de música, de louvor vão estar presentes. Então, vamos fazer aqui uma grande festa aqui na frente da igreja. Tá? Esse é o segundo aviso. E eu quero só lembrar os irmãos, aqueles que adquiriram o livro 40 dias de jejum e oração, que ainda não acertaram, eu preciso repassar lá para o pastor Marcos Navega. Então me procure. E os irmãos que se comprometeram com os microfones, tá? Também me procure, porque amanhã eu preciso quitar o 5º boleto, né? E já estamos na metade, então, e mais 5 a gente finaliza isso aí, tá bom? Então, esses são os avisos, e Deus assim nos abençoe. Ademir pediu 1 minutinho. 10 minutos? Sim, esqueci. Ele precisa conversar com os irmãos, para os líderes, né? Ele precisa passar a programação para os líderes dos departamentos, aqueles líderes que estiverem presentes. 1 minutinho aí com o irmão Ademir. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela essa manhã. Muito obrigado pela escola bíblica dominical. Obrigado, ó Deus, pelo momento de louvor, adoração. Obrigado, ó Deus, pelo momento de contrição em que tivemos a oportunidade de nos quebrantar diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra rema, essa palavra, ó Deus, vinda do teu coração para o nosso coração, suscitando a fé, a confiança, a coragem, para vivermos, ó Deus, uma vida cristã autêntica, olhando, ó Deus, para os teus servos do passado, o que eles enfrentaram, mas eles não retrocederam, e de igual modo, Senhor, venham as dificuldades que vier, estamos firmes no Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé, se for necessário adversidade, se for necessário provação, para que a nossa fé seja aguçada, que então, ó Deus, aqui estamos, ó Pai, prontos para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quiser enviar para nós. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor Deus. Vai trabalhando em cada coração, Senhor Deus. Cada situação, Senhor. Vai dando sabedoria. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais. Ó Deus, não permita que sejamos cegos espiritualmente. Não permitamos, ó Deus, que o inimigo cegue o nosso entendimento. Mas nesse tempo presente, ó Deus, usa-nos, Senhor Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Como o Senhor abriu os olhos, ó Deus, de Agar. E ela pode ver o teu milagre à frente, que nós possamos ver o sobrenatural do Senhor nesse tempo. Assim oramos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém. Irmãos, às 18 horas, temos um compromisso aqui com o Senhor. Uma tarde abençoada. Líderes de departamento, continuem. E em nome de Jesus.